Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e vou procurar contribuir para a reflexão generalizada com duas ou três notas, nomeadamente notas de natureza empírica. Isto porque acho que é relevante dizer-se que eu sou de Guimarães, além de ser de Guimarães, sou adepto do Vitória de Guimarães e, além disso mesmo, estava naquela mesma bancada onde estes factos aconteceram. Estava lá, a ver o futebol, como costumo estar sempre que posso, faço por não perder um jogo do meu clube. E, portanto, dizer-vos o seguinte, tendo eu estado lá e sendo um adepto de futebol, vou muito ao futebol, sei falar sobre este episódio na perspectiva daquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe, do que costuma acontecer e não deve acontecer. Sobre isto dizer-vos o seguinte, realmente o Sr. Ministro começou por saudar o atleta Marega e eu fazendo aqui um link à intervenção da Sra. Deputada Catarina Marcelino, que aliás aproveito para felicitar, porque subscrevo-a quase na totalidade, ou praticamente na totalidade, e não é surpresa nenhuma eu dizer isto, mas saudar o atleta Marega é um reconhecimento de incompetência de quem tem que atuar antes do atleta Marega. Porque o atleta Marega atua quando entende, na sua interpretação, que está a ser objeto de sonoridades que o incomodam, vamos dizer assim. E a partir daqui, sim, estou a tentar ser delicado, não é? Podemos lhe chamar insultos racistas, mas estou a tentar ser delicado. Posso chamar urros, ululares, há várias expressões para isto, não é? Estou a tentar estar ciente do sítio onde estamos a falar. E, portanto, incomodado, sai e faz a sua função bem. A verdade é que está nos jornais que 2 semanas antes houve idêntica situação no estádio, salvo erro, do Moreirense, num jogo com o Futebol Clube do Porto. Situação idêntica que não conheceu nenhuma intervenção da parte do Governo, nomeadamente na perspectiva pública. Ou seja, a condenação que o Sr. Secretário de Estado se apressou a fazer, fazendo uma generalização nacional, é muito importante que nós todos saibamos pegar neste assunto, em tudo o que ele tem de pedagógico e educativo, mas também é muito importante que não saibamos cair no erro de surfar a onda da mediatização e esquecer-nos logo disto no momento imediatamente a seguir. Porque a mediatização é ocorrida, aqui acontece, por força da intervenção do atleta. Ponto. E isto é o que é. A partir daqui, tudo sucede o que não teria sucedido se não fosse a intervenção do atleta. E isto é o ponto que nos tem que fazer refletir. Há aqui uma circunstância que eu também não posso deixar de dizer, porque esta onda de condenação generalizada é preciso reconhecê-lo, e sentiu-se na minha terra, e eu quero dizer isto, uma condenação generalizada à própria comunidade, que é altamente injusta, e que, aliás, teve uma manifestação deste fim de semana, no fundo, de afirmação de que aquela comunidade e todo o país tem fenómenos de racismo, mas não é um país racista. Aliás, é um país que convive muito bem, que cresceu, que se construiu no convívio entre raças, religiões e entre pessoas de todas as paragens e mais algumas. E, portanto, era também importante que esta nota fosse aqui dada, ou seja, que as generalizações são sempre perigosas e que ocorrem sempre que os responsáveis políticos acorrem a tentar ser os primeiros a fazer uma condenação de um facto que é agora público, ou que tem agora uma publicidade, mas muitos outros, com muito menos publicidade, têm ocorrido perante o silêncio dos mesmos responsáveis. 2 notas de reflexão, estendendo a questão do racismo à questão da violência no desporto. Um artigo de Pacheco Pereira no Público e uma declaração do António Lobo Xavier na Circulatura do Quadrado. Uma que fazia comparar, e eu até nem concordo com isto, qualquer insulto que distinga um homem de outro homem é um insulto de natureza racista, e quanto a isto não há, quanto a mim, a mais pequena dúvida. Mas a verdade é que a violência gera violência. E a violência não é apenas a que está nos adeptos, mas aquela que é transportada diariamente pelo dirigismo, pelos jornais desportivos, pelo fenómeno todo ele, que leva, como disse o Sr. Deputado António Filipe, a uma consagração de uma espécie de um regime paralelo para o fenómeno desportivo. E, aliás, o Sr. Ministro fez um enquadramento genérico em que referiu isso mesmo. Passou do futebol para o hóquei em patins e já não sei se foi o handball, mas outra modalidade. Mas a verdade é que o problema está nas manifestações racistas e não no local onde elas ocorrem, não é? E dizer ainda o seguinte, e para terminar.
o senhor Ministro falou num plano global de combate à discriminação. Falou em iniciativas legislativas. De facto, estamos todos de acordo que, do ponto de vista legislativo, não há carências de intervenção. O que há carência de atuação. Ou seja, aliás, a segunda intervenção do Partido Socialista, que procurou tirar algum do espaço àquilo que compete ao Governo dizer, falou em que existe estratégia pública. Aquilo que tem que existir é a ação pública. Nós não estamos a questionar a existência de estratégia pública, estamos a questionar a falta de ação pública para cumprimento dessa mesma estratégia que, consensualmente, está adequada à prevenção e ao combate ao fenómeno. E por isso, Sr. Ministro, dizer-lhe que é particularmente feliz ter saudado o atleta Marega, porque, usando aqui os exemplos futebolísticos, eu diria que este episódio, se tivéssemos que lhe dar um resultado, era Marega 1, Governo 0. Porque o Marega intervém e depois tudo vem a seguir. E sem a intervenção do Marega, nós não podemos deixar de nos fazer esta pergunta. Eu, aliás, digo exatamente o que disse a Sra. Deputada Catarina Marcelino. Sem o Marega intervir, não estaríamos provavelmente aqui. E temos que saber reconhecer isto. Peço que conclua, Sr. Deputado. Vou concluir perguntando ao Sr. Ministro, e é mesmo só esta pergunta, que tendo sido noticiado que estava já uma equipa da PSP em vigia de adeptos em Guimarães e em Braga, perguntar-lhe se isto corresponde à verdade e, correspondendo à verdade, porquê. Muito obrigado. E, Sr. Deputado André Coelho Lima, também, com toda a franqueza, nós, e percebo até a sua invocação vimaranense que enunciou, nós não confundimos aquilo que é a gravidade dos fenómenos de violência do desporto, ou a gravidade do fenómeno de discurso de ódio ou de práticas racistas na área do desporto, com o futebol, ou com uma cidade, ou com um clube. Disse-o, lembro-me, quando apresentei aqui no plenário, na legislatura anterior, o diploma que, em matéria de combate ao racismo, à discriminação étnica e à xenofobia, lembro-me de ter usado essa expressão no debate da Generalidade, os portugueses orgulham-se da mesma forma dos golos da Seleção Nacional, sejam eles marcados pelo Cristiano Ronaldo, pelo Ricardo Quaresma ou pelo Éder, como todos nos lembramos do histórico golo do Éder. E, portanto, estes bons dias em que os adeptos do futebol se reconhecem nestes três, e podíamos dar outros exemplos, mas compreendem bem porque é que estou a usar deliberadamente o exemplo destes três atletas de elite que tantas alegrias nos têm dado, estende-se, não confundo, nem com a cidade de Guimarães, que se destacou pela forma como a sua autarquia participou no esforço de acolhimento de refugiados, ou com o clube sequer de que se disse adepto, e que no qual, não sei se ainda, mas pelo menos até há algum tempo, desempenhou funções de grande responsabilidade, um colega meu de liceu, um ilustre desportista, um amigo meu, o antigo guarda-redes Neno, antigo guarda-redes internacional, que fez parte da sua carreira no Vitória de Guimarães e sei que depois assumiu responsabilidades. A última vez que estive com ele era dirigente, tinha funções dirigentes no Vitória de Guimarães. Portanto, não confundo aquilo que é a preocupação do Governo com a gravidade do fenómeno, nem com o futebol, enquanto fenómeno social relevante, nem com uma cidade, nem com um clube importante na representação da cidade, pelos exemplos que aí dou. Episódio que todos nós saudamos e que colocam, inclusivamente, o Sr. Deputado André Coelho Lima a dizer, Sr. Secretário de Estado, rapidamente veio, digamos, a público condenar. O que eu lamento, Sr. Deputado, é que as condenações centenas anteriores que eu tenha feito enfim, comportamentos desta natureza, ou de natureza violenta, como estes também são, obviamente, não tenham tido a repercussão. E pergunto ao Sr. Deputado se acha que o Secretário de Estado surfou a onda mediática quando confrontado com uma reação.
o que é que eu diria? Diria, não, acho que aquilo é normal, diria, não me vou pronunciar sobre isso. Acho que me pronunciei no sentido de resto que todos aqui nos pronunciamos. O que acontece de facto é que não há uma real percepção, e isso é algo que naturalmente eu lamento, do que o Governo tem feito nesta área, e tanto e tem feito nesta área. Não há essa percepção. Tem responsabilidade o Governo disto? Eu, como não costumo, enfim, como se diz popularmente, sacudir a água do capote, diria que eventualmente o Governo também tem aqui alguma responsabilidade. Mas não é só única e exclusivamente responsabilidade do Governo. Se não, vejamos, a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, que eu saúdo também pela intervenção que aqui trouxe, disse inclusivamente um fenómeno crescente. Um fenómeno crescente. Já que se falaram de petardos e de tochas, o que os relatórios da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana relatam a este respeito é que os artefactos pirotécnicos, nas últimas épocas desportivas, têm reduzido e têm reduzido significativamente. Então, o que é que está aqui a acontecer para nós termos esta ideia de que há um fenómeno crescente? Quer dizer, isto deve-nos merecer reflexão. Como nos deve merecer reflexão, porque é que alguns aspectos têm, enfim, tanto mediatismo e outros não têm? Porque, efetivamente, também como o Sr. Ministro aqui disse, há neste momento, digamos, ao fim de semana desportivo passado, ou seja, anteontem, havia 112 cidadãos, 112 adeptos interditos de aceder a recintos desportivos. Isto é um número absolutamente recorde. Nunca o país conheceu um número desta dimensão. Aliás, teríamos que somar muitos e muitos anos, digamos, de atividade sancionatória para chegar a este número. Mas a percepção que se tem é que há impunidade, como dizia o Sr. Deputado António Filipe, que aproveito também para saudar pela sua intervenção. Mas pergunto-lhe, Sr. Deputado, sentiu alguma impunidade na reação e acha que faltou reação ao Estado nos episódios de Alcochete, por exemplo? Aqui alguém tem alguma dúvida que as instituições atuaram? E mesmo no caso que aqui nos traz, no caso do Marega, quando o Ministério Público instaurou um processo, quando a Federação Portuguesa de Futebol, através do seu Conselho de Disciplina, instaurou um processo, quando a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência instaurou um processo, e estamos, portanto, aqui a falar do funcionamento da Justiça Comum, se quiserem, da Justiça Desportiva e também da Justiça Administrativa, que é que a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no desporto aplica, quer dizer, houve ou não houve atuação? Sabem, senhoras e senhores deputados, eu lamento também é que, infelizmente, não tenha tido qualquer repercussão mediática o que eu ainda na semana passada fiz na cidade do Porto. De resto, cumprimentando também aqui o Sr. Deputado Luís Monteiro, e já vou responder objetivamente à pergunta que aqui nos deixou, porque efetivamente no Porto, na semana passada, na apresentação de um livro que se chama Quem Alinha, Desporto com Valores, que é só a 20ª publicação à qual o Plano Nacional para a Ética do Desporto, do Instituto Português de Desporto e da Juventude, se associa para passar uma mensagem positiva e de valores com o desporto. Aliás, que acrescem estas 20 publicações a mais de 2.000 iniciativas junto das escolas, dos clubes, das associações que o PNED tem levado a cabo, e quando aí nessa sessão tive o gosto e o privilégio de entregar ao jogador Fábio Martins, digamos, o título de embaixador do PNED, porque o Fábio Martins, não sei se alguns dos senhores ou das senhoras deputadas têm conhecimento, deixou publicamente também um grito, tal como o Marega. Fê-lo nas suas redes sociais e no Facebook. Um post que eu aconselho vivamente a leitura. Aliás, acho que deve ser lido e relido, porque traduz muitíssimo bem o sentimento de um profissional de futebol que sistematicamente é alvo, digamos, de um discurso de ódio que todos nós hoje conhecemos e em que pergunta às pessoas muito simplesmente. Aconselho vivamente a leitura do post, não vou conseguir aqui reproduzi-lo, até porque são palavras verdadeiramente sentidas, perguntando se as pessoas não acham que ele próprio também é uma pessoa, se não acham que ele próprio também não tem filhos, e o que é chegar a casa e impedir os filhos de acederem a qualquer tipo de informação, porque senão os filhos ficam a pensar que o pai, eventualmente, é um criminoso.
e uma pessoa que faz atos completamente condenáveis. Pois o secretário de Estado do Desporto lá esteve a entregar-lhe este, digamos, título de embaixador do PNED, a exultá-lo por esta sua atitude de fair play, de viver o desporto com estes valores, mas o Fábio Martins não é o único embaixador do PNED que nós temos dezenas de embaixadores do PNED. Inclusivamente, o IPDJ tem esta ação preventiva, entregar a bandeira da ética para o desporto, às associações, aos clubes, a quem se revela verdadeiramente, merecedor desta atitude positiva do desporto. Qual é o impacto mediático que isto tem? Não tem. Não é notícia. Comentam os infindáveis programas televisivos sobre estas matérias futebolísticas, algumas destas ações. Não comentam. Não comentam e, portanto, dá a ideia que não acontecem. Então, mas, senhoras e senhores deputados, quando hoje o país tem pela primeira vez um organismo público única e exclusivamente dedicado ao tratamento destas matérias e a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, não se fez nada. O IPDJ tinha 5 juristas para tratar tudo o que era matéria jurídica de um instituto público daquela natureza. 5. Hoje, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto tem 12 para tratar apenas as matérias contraordenacionais da Lei da Violência do Desporto. Imaginem o que eram 5 juristas a tratar das contratações públicas, enfim, todos os processos jurídicos, dos recursos humanos, das utilidades públicas desportivas, de tudo, e ainda mais das contraordenações que nos chegavam via as autoridades de segurança. Hoje a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência tem 12. Evidentemente que isto se traduz em quê? Em celeridade, em eficácia no tratamento destes processos. E por isso não espanta, como aqui já foi dito, que haja 562 decisões proferidas por esta autoridade apenas num espaço de um ano. E o Sr. Presidente terá a oportunidade também aqui de se dirigir às senhoras e aos seus deputados, mas vai dizer que eu, ao dizer um ano, estou até, enfim, a ser um bocadinho exigente, porque a autoridade, na verdade, 100% instalada, como qualquer um de nós compreende, isto não é criar e aprovar um decreto regulamentar em novembro de 2018 e imediatamente está em funcionamento. Não. Em bom rigor, na sua totalidade, digamos, de recursos humanos, de recursos, de equipamentos, de tudo, não tem sequer um ano de existência. 562 decisões proferidas contrastam também muito com o que aconteceu para trás. Então, e não é tão significativo a lei que o Governo propôs, é um facto. Foi uma proposta de alteração à lei, mas que esta Assembleia aprovou. E aprovou, eu diria, não com unanimidade, mas com uma muito larga maioria, os pontos todos. Uma lei que foi altamente discutida com todos os agentes que fazem, digamos, uma intervenção e que têm uma intervenção direta nesta matéria. Agentes de segurança, Ministério Público, Conselho Superior da Magistratura, agentes desportivos, e alterou-se essa lei, que inclusivamente hoje dá a capacidade de iniciativa à própria autoridade, não estando, como no passado, refém e à espera que um auto de notícia apareça para que possa fazer o seu trabalho. E o grupo multi-institucional que o Governo criou, juntando Conselho Superior de Magistratura uma vez mais, Procuradoria-Geral da República, PSP, GNR, a Administração Interna, os próprios agentes esportivos, a Liga, a Federação Portuguesa de Futebol, para que a informação, digamos, flua mais facilmente entre todos estes agentes e que possamos verdadeiramente começar a tratar a violência no desporto como ela deve ser tratada, não como com a aceitação da normalização do fenómeno. Eu costumo dizer muitas vezes, como acontecia com a violência doméstica aqui há umas décadas. Enfim, era mais ou menos normal. Felizmente, isso já é passado, não é? No que diz respeito à violência doméstica. Eu só espero que esteja a acontecer com o fenómeno da violência no desporto o que aconteceu já aqui há uns anos, que toda a sociedade unanimemente condena, não aceita, não normaliza, porque não é de facto aceitável, enfim, num estádio civilizacional como é o que nós vivemos. Sr. Presidente, muito telegraficamente relativamente ao Sr. Secretário de Estado e à intervenção a parte da intervenção que me dirigiu, dizer-lhe, nós não temos ocasião de nos conhecer, quando referiu, é uma imagem que eu deixei o pé para trás, como que, enfim, querendo fazer aqui um determinado papel, aquilo que lhe queria dizer, Sr. Secretário de Estado, precisamente por não nos conhecermos, é que eu não sou de me fazer à falta.
mais depressa eu entrava de pé em risco do que deixava pé para trás. Isso é para outros exemplos. O que tenho aqui como pressuposto era dar o meu próprio exemplo, colocando-me naquele local, precisamente para demonstrar o perigo que existe nas generalizações. E pela intervenção que o Sr. Secretário de Estado teve, acho que cumpri plenamente o efeito pretendido. Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira, eu queria dizer, vou distinguir-me daquilo que a Sra. Deputada disse por uma questão de elegância, dizendo que lamento, e não qualificando de lamentável aquilo que disse, dizendo apenas que lamento pelo seguinte, porque em muito que eu disse, em que subscrevi o que disse a Sra. Deputada Catarina Marcelino, em que me referi em concreto, àquilo que acabou de dizer a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, à resistência em transferir o futebol para a sociedade. Ou seja, a importância de que isto não fosse só, até usei as modalidades desportivas que usou o Sr. Ministro, futebol, hóquei e outra, e que era necessário transferir para aquilo que eu lamento é isto, é que, como diz a Sra. Deputada Romualda Fernandes, no campeonato de quem é o mais antirracista, eu não entro nesse campeonato, que não estamos aqui para isso. Mas acho que isso sim me preocupa mais a excitação e até uma certa hipocrisia em torno de um fenómeno que verdadeiramente, sendo grave, é muito menos grave do que muitos outros na vida de muitas pessoas que são objeto deste tipo de práticas diariamente. Isso sim é que é pegar naquilo que está no mainstream e deixar de pegar naquilo que verdadeiramente preocupa quem padece deste tipo de práticas racistas que são objetivamente abomináveis.